Videoaula de História. Estamos refletindo sobre a periodização da pré-história, período neolítico. Nesse videoaula vamos falar sobre a origem das primeiras civilizações, conceito de civilização. A civilização como uma nova fase de organização social. Eu peço a você que acompanha o nosso canal, que compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho, e assim você estará nos ajudando a fazer o nosso trabalho. Vamos ao vídeo. O conjunto das transformações técnicas e culturais ocorridas no período neolítico impulsionou o surgimento do que se considera uma nova fase da organização das sociedades humanas. Essa nova fase costuma ser denominada com muita frequência de civilização, em oposição às sociedades pré-históricas, apesar dos problemas que reconhecemos em tal designação. Mas usaremos aqui esse termo de civilização. Quais foram os principais eventos desse processo de civilização? Alguns eventos costumam ser associados ao surgimento das sociedades civilizadas, entre os quais destacamos as primeiras cidades, o sistema de registros e escrita, a formação do Estado e o aprofundamento das divisões dos grupos sociais. Vamos falar agora das aldeias, da concepção de aldeias, as primeiras cidades. Como já nós temos falado, as primeiras aldeias sedentárias surgiram quando certas comunidades neolíticas se estabeleceram num determinado território, dedicando-se predominantemente à atividade agrícola. O sedentarismo começou com a atividade da agricultura, com o cultivo da terra. Com isso ampliou-se a oferta de alimentos com a agricultura, lógico. A população cresceu e a vida social foi se tornando cada vez mais complexa. Uma das consequências foi a ampliação gradativa da divisão do trabalho. Uma pessoa com habilidade para fazer cerâmica, por exemplo, podia empregar a maior parte do tempo do seu dia nessa atividade, para depois trocar os seus potes, suas panelas, por alimentos. Esse intercâmbio foi acontecendo aos poucos, com outros tipos de atividade, permitindo o surgimento de funções sociais específicas, como o tecelão, o sacerdote, o soldado, o lenhador, o barqueiro, vidraceiro, ceramicista, metalúrgico e aí por diante. Algumas dessas aldeias em expansão também foram incorporando às suas estruturas físicas novos elementos como, por exemplo, uma muralha protetora, templos para o culto religioso, o edifício palácio dos governantes, casas para a moradia das pessoas, armazéns para estocar alimentos e ruas interligando essas edificações, essas regiões. Todo esse processo faz parte do surgimento das primeiras cidades. Quais são as primeiras cidades, as mais antigas? E onde, professor, se localizaram essas cidades? Pois bem, entre as mais antigas cidades conhecidas, podemos citar a cidade de Jericó, de aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo, e Beida, 7.000 anos antes de Cristo, que se desenvolveram a partir de primitivas vilas agrícolas. Ambas situavam-se na região da atual Palestina. Também merece destaque a cidade Satal,
Uyuk, 7.000 anos antes de Cristo, que se localiza no território da atual Turquia. Veja, estamos entre 3 cidades que surgiram a partir das vilas, pequenas vilas, oriundas das primeiras experiências agrícolas. Acompanhando a formação das primeiras cidades, desenvolveram-se calendários, sistema de escrita, de numeração, de pesos e de medidas. Veja, a vida foi se organizando, foi tomando forma. Veja como o ser humano é criativo. Com as cidades também, não entrando no mérito, foi se formando os estados, a formação do estado. Mas o que é um estado e para que serve? Veja bem, o termo estado deriva do latim status. Status significa, segundo Dallari, significa estar firme, significando a permanência de uma situação de convivência humana ligada à sociedade política. De modo geral, como surgiu, como se formou o Estado? Como se formou e por quê? As circunstâncias específicas que deram origem à formação do Estado nas diversas sociedades humanas é um tema de difícil verificação, embora essa questão tenha despertado muita especulação ao longo da história da filosofia, da sociologia, da política, conforme veremos mais adiante nos próximos vídeos. Para a maioria dos autores, o Estado nem sempre existiu ao longo da história. Sabe-se que diversas sociedades organizaram-se sem ele. Nas sociedades sem Estado, as funções políticas não estavam claramente definidas e formalizadas numa determinada instância de poder. No entanto, em dado momento da história, a maioria das sociedades supõe-se que, com o aprofundamento da divisão social do trabalho, certas funções políticas, administrativas e militares acabaram sendo assumidas por um grupo social específico. Esse grupo passou a deter o poder de impor normas à vida do dia a dia, à vida coletiva. Assim teria surgido o governo por meio do qual se desenvolveu o Estado, que está o embrião do Estado. E as relações sociais das primeiras comunidades? Das primeiras comunidades, as sociedades civilizadas, as relações entre os membros das diferentes sociedades sofreram grandes transformações. Nas primeiras comunidades, as relações sociais baseavam-se principalmente nos laços de parentesco, nos usos e costumes comuns, nas formas de cooperação entre os membros do grupo. O alimento, a terra e o rebanho compunham propriedades coletivas da mesma comunidade, da mesma família. Nas sociedades civilizadas, quase todos esses elementos se modificaram. As atividades socioeconômicas foram divididas entre as pessoas, surgindo trabalhadores especializados, como ceramicistas, barqueiros, vidraceiros, agricultores, pastores, sacerdotes, metalúrgicos, comandantes militares, etc. Antigas formas de cooperação foram substituídas pela competição social, dando origem à propriedade privada da terra e dos outros bens. O acúmulo desigual de bens materiais pelos indivíduos passou a diferenciar as pessoas, designando-as como as mais ricas ou as mais pobres, dependendo do poder econômico. Caríssimas amigas, caríssimos amigos, aqui nós falamos um pouco sobre a origem, as características das primeiras civilizações, das primeiras cidades. Fizemos apenas uma introdução. Os principais eventos, surgimento das primeiras aldeias a partir da agricultura, formação do Estado, e falamos também das relações sociais. Essa aula de História, muito obrigado pela atenção, e caso tenha interessado, por favor, compartilhe os nossos vídeos, só assim você estará nos ajudando a fazer o nosso trabalho.